Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs da nossa querida internet. Estamos na segunda semana da quarentena, da quaresma. Na quaresma nós estamos na quarta, mas na quarentena nós estamos na segunda. Estamos todos aqui vivendo esse momento do isolamento e eu estou vivenciando como um grande retiro espiritual, e a gente tem que encher o nosso coração de esperança, né? Eu espero que essa animação toda do pessoal na internet Ih, Jesus, e agora? Espirrei. Já foi. Entendeu, gente? Não espirrem assim, tá? O Padre João está ensinando, não espirrem assim. Mas estamos, vamos ver, são 2 meses aí ou 3 pela frente. Então, essa primeira quarentena vai até abril, né? Nós ainda também não chegamos no pico. Na Itália também ainda não se chegou no pico. E o pessoal já está meio que começando a diminuir os ritmos dos vídeos, das coisas das manifestações nas sacadas. Então, gente, é preciso a gente ter essa constância. Eu usava ontem na missa a imagem da... Fábio Luiz, pede a minha mãe para, por gentileza, como estamos em casa, estão ligando, o som vaza aqui, porque isso aqui não é um estúdio, é a minha casa, realmente. Mas nós estamos caminhando, eu vi a imagem ontem, totalmente de um tsunami. A onda ainda está sendo formada. A onda, o pico que a gente chama que o ministro, que as autoridades civis chamam de pico, é quando eu acredito que a tsunami vai começar a atingir a Terra, né? Usando a imagem de um tsunami. E aí a gente vai ter que ali realmente começarmos a agir. Ali começarmos a nos confortarmos uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros. Hoje, dia 24, houve o cancelamento das Olimpíadas. Alô? Oi? Muito obrigado, Fábio Luiz. Então aqui, ó, aqui, gente, álcool gel. Oh, meu Deus, não desperdiça que isso é ouro, Fábio. Álcool gel, né, porque eu acabei de espirrar, muito obrigado. Eu acredito que para cancelarem os Jogos Olímpicos é porque realmente a coisa é séria. E tem gente, Fábio Luiz, tem gente que está falando que isso não é tão assim. Gente, eu vou dizer para vocês, de fato, né, a coisa é muito séria, é muito séria. As nossas autoridades, graças a Deus, aqui em Niterói, nós estamos fazendo o dever de casa, tanto as autoridades como o povo. Eu conto e peço a vocês encarecidamente, fiquem em casa. Por mais que isso seja doloroso. Nós estamos vivendo um Big Brother sem câmeras, mas com confinamento. E realmente aproveita esse tempo. Está sendo disponibilizado na internet muito curso, né, Fábio Luiz? Faz um curso online, estabelece uma meta, faz uma aula, mantém dentro de casa a sua rotina. Se você trabalhar, faz o seu horário de trabalho. Se você estudar, faz o seu horário de estudo. Eu estou aguentando porque eu estou escrevendo. Eu estou desde janeiro já nesse pique, né, desde dia 3 de janeiro, quando eu comecei o trabalho que eu estou fazendo, que é uma espécie de uma tese, que eu estou fazendo, desde janeiro fazendo. Então já estou, na verdade, no meu ritmo de trabalho há 3 meses. E mais 2, para quem já tem 3, não é difícil. Agora, vocês que estão começando agora, tá? Vamos esperar, vamos seguir o fluxo do que está sendo nos pedido. Eu não estou indo na rua, eu não estou fazendo manifestação em janela. Eu prefiro me reservar a fazer a minha rotina de oração, de estudo,
sabe? Eu estou vendo aí uma porção de gente, o nosso arcebispo, o bispo, pediu para que os padres fizessem vídeos na internet, principalmente das santas missas. O que eu estou vendo de gente indo para live, para rede social, ótimo, é muito bom o povo rezar, tá? Mas lembre-se do evangelho da quarta-feira de cinzas, tá? Nem sempre é preciso mostrar a sua oração. Tem gente no pregar, fazendo celebração da palavra, quando que os sacerdotes é que são chamados a fazer as missas, como nós estamos fazendo aqui todos os dias. Nós estamos hoje no sétimo dia, né, Fábio? É o nosso 7º dia. Então, é a missa diária. Então, o que nós estamos fazendo aqui, e a Quaresma de São Miguel, que muito antes de vírus e de pandemia, nós inclusive fazíamos e fazemos na Web Rádio Arquimig Niterói. Agora que eu estou vendo de pessoas aí começando a pregar, fazer... Vamos aproveitar esse tempo, em vez de vir para a rede social pregar, vamos fazer um cursinho de teologia online. Eu até me proponho, né, Fábio Luiz? Vou fazer umas aulas de teologia online. Olha que eu não gosto da aula, eu gosto de estudar. Mas assim, tem vários cursos de teologia online, vários cursos de filosofia online, cursos online que você possa fazer, pós-graduação tem online também, não tem, Fábio Luiz? Eu estou meio por fora nesse... Tem. Eu fiz minha pós-graduação online. E tem gente liberando 0800, vamos aproveitar agora. Então, vamos com calma, mas assim, vamos dentro de casa aproveitar a nossa rotina, estudar. Eu sei que eu estou sendo meio que estraga prazer de muita gente, eu estou sendo chato, é difícil, mas eu não vou, agora ainda para mim, particularmente, não é o momento de entrar em ação, agora é o momento de entrar em oração. Eu estou vendo o colega ir para a rua, fazer procissão, não, tudo bem, ótimo. Mas vamos deixar a coisa para quando o pico estiver mais alto e ali, assim, que as pessoas vão precisar mais disso. Não é nesse primeiro momento só. Vamos passo a passo, sabe? Vamos ficar... Agora é a hora da gente ficar dentro de casa. Agora é a hora da gente seguir as orientações dos nossos bispos, que é de pregar aqui, através da rede social, no cantinho. Eu quero lembrar as pessoas que no dia 28 eu vou fazer a missa de São Miguel sozinho, online, pela web, lá da igreja. Mas vou fazer lá e nesse dia nós vamos fazer de lá, né, Fábio Luiz? Isso. Só nós. E eu vou fazer essa missa de São Miguel sozinho, presencialmente, mas com todos vocês, nossos amigos, irmãos e irmãs. Eu vou colocar, inclusive, os cartazes já a partir de hoje. Mas, assim, sem desespero, sabe, vamos viver uma rotina. Vamos criar dentro de casa uma rotina. Né? Não é só Netflix, não é só série de televisão. Estudo, fazer um trabalho, fazer uma rotina de trabalho dentro de casa, arrumar, sabe, estudar. Enfim, dar a esse tipo de isolamento o máximo de normalidade, de rotina. Se você tem criança dentro de casa, estudar com as crianças, no horário que as crianças estudariam, senta com elas e estuda. Quanto tempo faz que você não estuda com seus filhos? Que você não ensina? Quando tiver as aulas, ou já devem ter as aulas, algumas escolas já estão liberando aulas online, senta com seu filho e faz a aula online. Porque senão você vai entrar num processo depressivo. Porque não é fácil. Ainda mais para você que não está acostumado a parar dentro de casa. Você que é muito agitado. Sabe? Você vai entrar num processo depressivo. Então vamos criar dentro de nossas casas um pouco de rotina para esse tempo de... Infelizmente tem casos que nem... Tem casos e casas que nem tem como
fazer, porque a casa é muito pequena. Tem casa que é menor que esse espaço aqui que nós estamos. Sabe o que você pode fazer se você for de maior? Pega uma bicicleta, entra nessas empresas de entrega, trabalha com entrega. Sabe? É uma profissão agora nesse momento de pandemia que é muito necessária. Sabe? Vê aí pela internet, trabalha com entrega, faz um trabalho voluntário de assumir entregas, de ajudar as pessoas isolando os idosos. Eu estava vendo, Fábio Luiz, não sei quem falou, é uma coisa que é verdade. A gente não parou para pensar nisso, sabia? As pessoas estão um pouco desesperadas, exacerbadas, né? Não vamos ficar culpando o presidente da República, políticos. Não é hora disso, sabe? Cada um reage de uma maneira. O nosso presidente reagiu daquela maneira, o outro político reage de uma outra forma. Aí a gente vai vendo realmente quem são as pessoas. É no momento de crise que a gente vê realmente quem são as pessoas. E é muito importante a gente saber lidar com o isolamento, com a dificuldade, sabe? Eu estava vendo um vídeo, uma coisa que o pessoal falou muito verdade. Por que estão gastando aquele dinheiro todo, Fábio Luiz, para construir hospitais de campanha, se nós temos hotéis que estão vazios? Porque em vez do dinheiro da construção, os leitos de hotéis pode se aproveitar para isolar os idosos? É uma sugestão, né? E ali você, ao mesmo tempo que você paga aquelas pessoas para ficar no isolamento, você de uma certa forma vai estar dando emprego para aquelas pessoas que trabalham ali. Ah, mas é um isolamento, mas já está pronto. É só colocar as pessoas ali e isolá-las dentro dos hotéis. Tem hotéis que estão completamente desertos, vazios. E que um dinheiro que ao invés de você montar uma estrutura, você já tem. Você pode investir numa adaptação para o isolamento. Então, principalmente para aquelas pessoas que não estão graves. Usar a nossa estrutura hoteleira. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo, então, deve ser mais ainda, né, Fábio? Não sei, é uma ideia, né? A gente, às vezes, está assim, no primeiro momento, eu fico vendo quanto está se gastando para construir aqueles hospitais. A gente, para adaptar certos espaços, eu tenho certeza que aquela pessoa que está ali, que tem empregos diretos e indiretos, pode ser que eu esteja errado, não sei, eu sou padre, eu não sou um planejador, planejador é ótimo, né, gente? Eu não sou uma pessoa de planejamento, eu não sou, eu não sou técnico, pode ser até que eu esteja falando besteira, mas assim, é um momento da gente, respirar, parar, pensar, sabe? O pessoal que está pesquisando, vai firme, pessoal. Estou rezando muito por vocês aqui. O pessoal aqui da nossa Fiocruz, o pessoal dos nossos centros de estudos e de ciências, dos institutos científicos, aqui em São Paulo, no Rio, São Paulo, na Amazonas, em qualquer lugar do Brasil, Porto Alegre, Minas, região centro-norte do Brasil, sabe? Fora os nossos amigos e irmãos de outros países. A gente hoje, diferentemente do período da gripe espanhola, a gente tem uma tecnologia a nosso favor. E isso pode ajudar a amenizar, ou pelo menos eu acho que pode. E também, claro, nós temos a força da oração. O terço. Sabe? O terço. Nós temos hoje, graças a Deus, não caiu a internet, né? Então nós temos o terço, as missas, o terço da misericórdia. A gente não tem que rezar porque a gente está com medo. A gente tem que rezar para buscar a força e a coragem para encararmos a dureza da vida. Sabe? Para termos força até para fazermos aquilo que a gente, no momento de crise, a gente imaginava não fazer. Por exemplo, a solidariedade.
Então agora é hora da gente focar um pouco nessa rotina diária, tomarmos fôlego para enfrentarmos esses tempos, essa quaresma, que muito provavelmente a gente... qual é a previsão, Fábio Luiz, de pico que o governo está dando? É abril, né? Agora essa última semana de março e iníciozinho de abril, mas já tem uma tendência, pelo menos aqui não, mas na Itália já é o terceiro dia que desce os casos, e como aqui a gente já está fazendo quarentena há um tempinho, quer dizer, a gente antecipou a quarentena como eles fizeram, então a tendência é, se a gente ficar em casa esses dias, nessas próximas semanas... É fundamental, gente, não sai, não vai pra rua, não quebra a quarentena, por exemplo, favor. Aqui em Niterói não tem caso de contaminação local. Todos os contaminados que tem, que graças a Deus são poucos, foram todos que vieram de fora e já estão isolados e continuam. Não tem caso de contaminação. Nós estamos segurando a mironga aqui em Niterói, estamos conseguindo, mas a tendência, já temos aí alguns lugares que já está nas comunidades, né? No Rio. No Rio já chegou nas nossas favelas, nas nossas comunidades. Aqui, então agora a tendência agora é começar a tomar o corpo. Vum. Por um lado, gente, é aquilo que a gente fala, por um lado, o problema maior são as pessoas que têm problemas, que têm dificuldades e leitos para acolhermos essas pessoas. Eu sou muito otimista, eu tenho esperança, porque eu sei quem somos nós brasileiros e a quem esse país está consagrado e entregue. Esse país, seu primeiro nome foi Terra de Santa Cruz. Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz. É a cruz, é a dificuldade, o nosso café da manhã. E sabe, mesmo que bata aquele desânimo, gente, é na força e esperança de Cristo. Não vamos nos deixar abater, não tenhamos medo. Se tem uma coisa que os anjos falam para nós, é não tenhais medo. Vamos lutar com todas as nossas forças. Eu repito o que sempre falei. A nossa vida está nas mãos de Deus. Sempre esteve. Com coronavírus, sem coronavírus. A nossa vida sempre esteve nas mãos do Senhor. Tá? A gente pode diminuir uma contaminação, mas se a gente estiver aqui e a gente vive numa sociedade que se a gente estiver num lugar errado, na hora errada, a gente também pode perecer. Sabe? A gente pode morrer até arrancando um dente. Quer dizer, cabe a Deus, a hora está nas mãos de Deus. Eu estou vendo muita gente aí se alimentando medo nas pessoas. Ai, minha gente, não vamos ter medo, não vamos entrar em pânico. Calma. Sabe? Calma. Vamos manter uma rotina dentro de nossas casas. Sabe? Cria uma rotina dentro de casa. Eu sei que não é fácil. A gente quer sair, mas é a hora da gente ficar dentro de casa. Eu sei que às vezes a pior das torturas é ficar dentro de casa. Ainda mais em algumas casas em que as questões familiares não são bem resolvidas. Mas é hora da gente colocar um pouquinho elas de lado e encararmos essa dificuldade, esse desafio com muita força interior, com fé. Sabe? Vamos lutar. Somos um povo de luta. Somos um povo onde a crise, seja econômica, Fábio Luiz não viveu nos anos 80, não viveu? Não, nasci em 93. Fábio Luiz não viveu na época que a inflação era 100% ao mês. Você de manhã ia no supermercado comprar uma coisa, de tarde o preço já estava remarcado em outro. Nós sobrevivemos a tempos muito difíceis.
Gente, a pandemia da AIDS, eu sempre falo aqui, que não tinha cura e não tinha previsão de cura. Hoje tem, e nem tem ainda. Temos tratamentos que mantêm a vida, as pessoas podem ter uma vida com uma doença crônica, mas a gente é capaz, como é que Darwin dizia? Que no processo de seleção natural vence não a superioridade de uma espécie sobre a outra, mas quem é capaz de melhor se adaptar. Então vamos nos adaptar nesse momento a essa realidade. Eu tenho preocupações econômicas? Tenho. Eu moro aqui de aluguel, não sei. Eu tenho preocupações financeiras? Tenho. Nós temos contas a pagar. Mas tudo isso a gente pode adaptar-se e no momento certo depois a gente vai ficar em 1 ou 2 anos se recuperando, se levantando, a gente se levanta. Olha o crack, né? O crack, né? Que eles chamam, né? Crack é outra coisa, né? O crack da Bolsa de Nova York, de 1929. Aquilo abalou o mundo inteiro e muita gente na época, inclusive, se matou. Mas os próprios Estados Unidos se recuperou e depois se tornou uma nação, economicamente falando, imensa. Então a crise vai nos fazer andar para frente. Lembre-se, eu gosto muito do mar, e vocês também, nós moramos aqui numa região de praias, o Rio de Janeiro, Niterói. Às vezes, para a água da praia atingir mais areia, ela precisa recuar. Quanto maior o recuo, maior é o avanço. Então vamos, com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem terrorismo espiritual, sabe? Vamos focar nos estudos, sabe? Não vamos ficar nessa coisa de ficar mandando mensagem um para o outro, isso só vai fazer mal a gente mesmo. Às vezes ficamos mandando coisas assim muito alarmantes, terríveis. Não é um quadro fácil, não é, mas a gente tem esperança. Vamos ler o Evangelho. Faz um projetinho, um TCCzinho, um texto. Vamos ler a palavra, vamos meditar a palavra. Padre Jonas tem um livro, Monsenhor Jonas, a Bíblia no seu dia a dia. Vamos fazer o diário espiritual à mão. Quanto tempo faz que você não escreve à mão? Hein? Às vezes você está só digitando. Meu trabalho é digitar e escrever. Mas quanto tempo você não para, escreve, faz uma leitura orante da Palavra de Deus, não só pelos aplicativos dos nossos celulares, não. Pega uma Bíblia de papel mesmo. Eu, particularmente, eu guardo os jornaizinhos de domingo, o meu está inclusive aqui, eu vou mostrar a vocês. Eu não deixo eles aqui porque a leitura de domingo norteia a minha semana. Então aqui, às vezes, eu releio, eu rabisco o jornal, sabe? Eu trabalho, aqui no caso esse jornal está ali, mas eu tenho outros jornaizinhos. Eu sempre falo muito isso para os meus paroquianos. Por isso que eu, muitas das vezes, faço assinatura dos jornais. Para que você leve para casa. As pessoas não têm mais tempo para isso, Fábio Luiz. Olha agora, nesse momento de quarentena, quanto tempo faz que você não faz uma refeição à mesa com a sua família? E fica, todo mundo levanta, sai correndo, ou está todo mundo dentro de uma rede social, de um celular. Quanto tempo faz que você não joga uma partidinha de buraco, um dominó, ou você não estuda, não reza um terço em família? Olha quanta coisa você pode criar nessa rotina, nesse período de isolamento, sabe? E depois, meu amigo, vai ter trabalho, a gente vai ter que se unir ainda mais, sermos muito mais solidários uns com os outros. Eu não estou pensando no amanhã, estou pensando no agora. Porque se a gente pensar nas contas que a gente tem, a gente vai pirar.
Mas mesmo assim, está tudo nas mãos de Deus. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Eu tenho certeza que nós vamos sobreviver. Sabe? Sobreviver. E mesmo que a gente não sobreviva neste mundo, o nosso destino é o céu. Meu amigo, meu amigo. Falar isso para algumas pessoas é muito duro, mas é a realidade. E é uma realidade boa. Para quem prepara a sua alma, é ótimo. Vamos começar a nossa missa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Faz o seu pedido agora. Faz a sua entrega. Quero pedir também pelo Papa Francisco, pelos nossos pastores, nossos bispos, nossos irmãos sacerdotes, nossos religiosos e religiosas, principalmente os padres da Itália, muitos dando-nos exemplo de fé e de coragem, muitos até dando sua própria vida para que o outro se salve. Às vezes, Fábio Luiz, eu me pergunto, Deus me deu uma segunda chance e talvez seja para que nesse momento aqui eu vivesse esse momento aqui com mais entrega, assim como você. Que possamos ser, a nossa vida possa ser como o exemplo da nossa campanha da fraternidade, dom, nossa vida seja dom, nossa vida seja compromisso. Dom e compromisso. Fraternidade e vida. Deus, ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano. Concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção agora a palavra de Deus, que será proclamada pelo nosso irmão Fábio. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos.
Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. E ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e do outro lado do rio. E então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está O Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços do rio vêm trazer a alegria, à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está O Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, que em hebraico, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina
quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado. Não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus é essa água. Jesus nos dá a água, mas ele é essa piscina, onde a água do Espírito Santo borbulha. Jesus é essa nova e eterna Betesda, a piscina de Siloé. Ele é esse rio que ouvimos na primeira leitura de hoje, no livro de Ezequiel. Ele é o rio de onde corre essa água e que só sabe atravessar a nado, porque são águas caudalosas e profundas. Jesus não nos dá águas rasas para entrarmos. Precisamos aprender a nadar. Assim como aquele homem que estava entrevado há 38 anos, ele precisou se levantar, pegar a sua cama e andar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos nos levantar, precisamos sair e carregar a nossa cama. O problema, de fato, para os fariseus, eram as regras, o sábado. Mas o problema maior, a questão maior ali, o problema não, a questão maior, eles faziam da questão um problema. Mas a questão em si era a bênção, a graça de Deus. Jesus é aquele que cura, mas ao mesmo tempo é aquele que diz: pega a tua cama e anda. E é aquele que diz: estás curado, não voltes a pecar. Porque se pecar, coisas piores acontecerão. Não é que aquele homem vai voltar a ficar entrevado. A gente é muito interessante perceber que aquela pessoa que estava seguindo as orientações das fitas, né, entrando naquele rio, quando ele viu que não dava mais pé para ele voltou. Ele não se aventurou na irresponsabilidade de querer se afogar. Ele não sabia nadar. Ele voltou e o anjo o conduziu através do rio. O momento agora é de fazermos o que Jesus nos pede. É de seguirmos a orientação daqueles que nos convida
a entrarmos por etapas nesse rio caudaloso. A nossa igreja, para nós cristãos católicos, as nossas autoridades nos orientando diante dessa pandemia. Sabe, foi muito interessante aquele homem reencontrar Jesus e reconhecê-lo. Coisa que às vezes nós não fazemos. Nós buscamos uma graça, vamos às nossas igrejas, e aí quando a gente alcança o nosso objetivo, o que acontece, Fábio Luiz? A gente se afasta. A gente não volta mais. Ah, eu alcancei aquilo que eu queria, pronto, eu não preciso mais. Aquele homem não. Aquele homem, ele foi ao templo. Ele colocou a vida dele em movimento. Assim como as águas do rio se movimentam na direção daquele mar salgado, na imagem que nós vimos do profeta Ezequiel, esse rio caudaloso, mas um rio que traz, sabe o quê? Um rio que acaba com a aridez, é um rio que traz vida, um rio que traz árvores frondosas, um rio que traz pássaros, que traz peixes. Cristo é esse rio. E a água desse rio é o Espírito Santo. Aí, a gente pode rezar hoje essa frase tão bonita do Salmo responsorial. Conosco, nessa jornada, nesse isolamento que estamos fazendo, conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Seja, Senhor, para nós refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Mostra-se agora socorro nas nossas angústias, Senhor. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Interessante que quando os montes desabam caindo nos mares, acontece o quê, Fábio Luiz? Quando há uma grande erupção vulcânica, um grande desabamento no mar, o que acontece? O leito do mar é mexido e acontece o quê? Tsunami. E a gente falava sobre isso no início dessa Santa Missa. Essa imagem do tsunami. O Senhor, Ele é o nosso refúgio nesses momentos. Ele é a nossa força. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso consolador. E a água que Ele nos dá, a água do Espírito Santo, nos sacia. Tira de nós toda essa ansiedade, esse medo. Não tenha medo de beber desta água. Mas Padre João, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa toda errada. Tem gente que às vezes vai lá na missa e não tem nem coragem de entrar numa igreja. Quando na verdade você já permitiu que Deus entrasse no seu coração. Você já abriu a porta do seu coração para Deus. E é ali que Deus precisa entrar. Abre a porta do seu coração. Deixa Ele inundar. Fazer a água do Espírito borbulhar para que a cura aconteça na sua vida. Não a cura do seu mau comportamento ou bom comportamento, mas a cura da sua alma. A cura da sua servidura. A cura do seu orgulho, do seu rancor, da sua vaidade. Às vezes, é isso que nos entreva. Como entrevou aquele homem, aquela paralisia. É isso que nos paralisa. Você quer ver se você é entrevado? Hein, Fábio Luiz? Você quer ver se você é uma pessoa entrevada? Vamos lá. Faz uma análise. O que você estava fazendo há 4 anos atrás? Há 5 anos atrás? De lá para cá, o que a sua vida caminhou?
Aí você vai ver se realmente você está entrevado ou você está paralisado. Pega os últimos 4 anos, veja o que aconteceu na sua vida. Você está no mesmo lugar? Você está fazendo as mesmas coisas? Acho que precisamos dar uma chacoalhada nessa vida aí, né, Fábio Luiz? Agora, se a sua vida mudou, se você saiu de dentro de si, se você viu novas perspectivas, novos caminhos, errou, mas tentando acertar, você caiu, mas se levantou, e você progrediu, evoluiu, você está fazendo aquilo que Jesus pediu. Pega a tua cama, levanta-te e vai. Cristo, ele é capaz de fazer isso. Enquanto que tem gente que está se entrevando. Eu gosto muito de um místico, um monge. Por incrível que pareça, eu gosto muito de monges. E gosto muito de mosteiro. Se tem um lugar onde as pessoas pensam que as pessoas acham que o mosteiro é um lugar de pessoas ficarem paradas, né, Fábio Luiz? Você estava aqui quando Dom Roberto pregou aqui pra gente? Não, infelizmente não. Que ele falou assim que tinha monges que foram lá para Assis, querendo ir para o mosteiro, achando que iam ficar lá tranquilo, olhando, achando que é um grande filme do Zeffirelli estar em Assis, né? Que os mosteiros eram tranquilidade, que você ia estar no ócio. E aí o Dom Roberto virou e falou: você quer ir para lá? Lá você tem que plantar, você tem que colher, você tem que limpar, você tem que arrumar, é uma vida dura de trabalho. Não, não, a gente tem essa tendência a romantizar, né? O sujeito foi. Um mês depois, eu estava ligando para Dom Roberto de volta, né? Porque Dom Roberto era abaixo. Pelo amor de Deus, me tira daqui, eu estou trabalhando muito. E Dom Roberto falou: eu avisei. Tem gente que quer, infelizmente, ficar paralisado. Até tenta, sabe? Até tenta chegar. Mas é preciso que Jesus nos ajude. E Jesus ajudou de uma maneira inesperada, não botou ele lá na frente. Jesus deu a ele o dom da cura. Jesus disse para ele: levanta-te, anda. Uma vez disseram: vaso ruim não quebra. Não existe vaso ruim. Existe vaso de argila. E vaso de argila, meu amigo, quebra. Nós somos seres frágeis que carregamos um tesouro. Precisamos nos cuidar, precisamos de cura, precisamos de graças, precisamos de bênçãos. A nossa vida é muito mais uma dependência de Deus que a gente imagina. Muitos ainda acham que não, que a gente se faz por si só. Nem sempre a gente vai ter esses belos olhos azuis, nem sempre a gente vai ter essa bela juventude. A gente envelhece, a vida passa. É interessante, né? Toda essa pandemia tem nos causado tudo isso exatamente para preservarmos as vidas dos nossos queridos irmãos e irmãs mais velhos e em situação de fragilidade. Até bem pouco tempo atrás, a nossa sociedade não via essas pessoas assim, como tão importantes e necessárias. E a gente tem visto, principalmente na Itália, não é, Fábio Luiz? Exemplos que muitos jovens hoje não têm sequer força, coragem para fazer. Tem muitos jovens no ócio, inventando assuntos para comentar, mas jamais fazendo que muitos desses idosos... Eu fico na minha cabeça olhando a história daqueles sacerdotes italianos.
se oferecendo para levar conforto aos que estão internados, se oferecendo, principalmente os que estão doentes, oferecendo seus próprios respiradores para pessoas mais jovens, para pessoas mais necessitadas, que tenham mais tempo de vida. Deus, como o Senhor nos educa, como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos faz amadurecer. Eu não tenho dúvida que esse tempo de incerteza vai nos ensinar muito mais. Eu não tenho dúvidas de que tudo isso, se fizermos o nosso dever de casa, como estamos fazendo aqui em Niterói, tentando aqui no nosso Brasil, depois que encontrarmos a cura dessa pandemia, dessa gripe, que tem uma forma agressiva de atingir as pessoas, principalmente porque ainda não temos anticorpos, vai ser para nós situação de ensinamento e de lições importantes. Cristo está nos fazendo levantar, pegar essa cama e andar. Mesmo nos deixando trancados aqui dentro das nossas casas, né, Fábio Luiz? A gente que não está entendendo isso. Ele está nos colocando em movimento, nos deixando fechados. E Thomas Merton, esse religioso, esse monge que eu falei, dizia: eu estou aqui dentro desse mosteiro, preso nas 4 paredes da minha liberdade. Nós estamos aqui dentro da nossa quarentena, do nosso isolamento, presos dentro das 4 paredes da nossa liberdade. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar nesse momento, nesta Santa Missa, oferecendo por todos vocês que estão nos acompanhando. Aliás, Fábio Luiz, quem é que está nos acompanhando? Tem gente nos assistindo agora? Não sei, eu não tenho noção. Não sei. Bastante gente nos acompanhando, pessoal, que já tem gente que estava perguntando como é que faz para colocar, para assistir na TV. Precisa de um aparelhinho, mas não. O Chromecast? É, o Chromecast. Como é que é? Chromecast. Chromecast. Algumas TVs já atuais, mais modernas. Já fazem isso. Você esse... comprou da Copa pra cá, né? Já tem, não tem? Da Copa da Rússia. Talvez. Talvez. Tá? E lembrando, quem puder, as nossas contas, as contas da nossa igreja precisam ser pagas. Quem quiser partilhar um pouquinho, não precisa ser... Eu me lembro na Canção Nova, né? A gente via lá R$2, R$5. De 2 em 2 reais, a gente bate a nossa meta e consegue arcar com as nossas despesas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, o fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós já se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, se digno assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós já se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, os dons que nos destes, para que estes sinais que manifestam vossa solicitude para conosco nesta vida sejam remédio
para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Pablo Luiz, hoje você vai escolher o filme. Dá um pulinho lá na sala, enquanto a gente faz a oração aqui. Pega o filme de amanhã, de hoje. Ontem nós tivemos Padre Pio e algumas pessoas assistiram. E hoje escolhe o filme lá e a gente vai apresentar aqui no final da missa. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificai nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Francisco e Luiz Antônio, seu auxiliar, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José, seu esposo, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e todos os que santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e com confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Antífona de comunhão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele me leva para águas mais tranquilas e refaz as minhas forças. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver... Ai, meu Deus. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, purificai-nos e renovai-nos pelo sacramento que recebemos, de modo que sejamos auxiliados hoje por toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Lembrando a todos que às 19 horas estaremos... Opa! Segura essa câmera aí. Segura esse celular. Vira pra cá. Isso aí deve ser o nosso Instagram, né? Isso. Vocês viram o teto assim, pum, viram o teto branco, né, gente? Lembrando que amanhã, dia 25 de março, é dia da Anunciação. E nós estaremos em união com o Papa Francisco. E vamos estar rezando ao meio-dia o Pai Nosso. Às 8 da manhã, que é meio-dia em Roma, nós vamos estar... Isso aí é a campainha da casa do vizinho. A nossa faz blim, blim. A do vizinho faz tã. Para vocês verem que nós estamos em casa. O nosso arcebispo vai celebrar pela internet amanhã às 8 da manhã, meio-dia em Roma. E nós vamos, meio-dia, horário de Brasília, nosso horário, fazemos uma surpresa. Então, meio-dia, nós também vamos rezar juntos, vamos entrar ao vivo meio-dia e rezarmos juntos nosso Pai Nosso em união e comunhão com o Santo Padre, o Papa. O nosso bispo vai entrar às 8 da manhã, que é o horário, e aí nós vamos compartilhar com a Arquidiocese de Niterói, que a gente faz parte, e meio-dia, horário de Brasília, é que nós vamos entrar. E lembrando que amanhã também, às 16 horas, faremos a Missa da Anunciação, tá? E faremos também a nossa Quaresma de São Miguel. Amanhã é o 8º? Isso. 8º dia da quarentena. Hoje é o 7º dia da quarentena, ou da Quaresma de São Miguel. Mas, Padre João, a Quaresma não é em agosto? Gente, o nome da devoção é Quaresma de São Miguel, porque são 40 dias. Não tem a ver com a Quaresma, tempo litúrgico que estamos vivendo. Então, assim como a gente é convidado a fazer em agosto até setembro, nós podemos também, não é proibido fazermos o ano inteiro. Assim como também não é proibido o ano inteiro rezarmos via sacra, rezarmos o terço. A gente não reza terço só no mês mariano. A gente não faz adoração ao Santíssimo só nas quintas-feiras, porque é o dia que a igreja nos dá. Não, tá bom? E nem dá a bênção ao Santíssimo só no dia de Corpus Christi. Tá? É bom a gente lembrar isso. E lembrando a vocês também que amanhã nós vamos ter uma surpresa especial aqui, tá? Eu não vou contar porque é surpresa. E vamos ao filme de hoje. Cadê Fábio Luiz? O filme que Fábio Luiz escolheu. Não tem... Gente, eu tenho as fitas. Eu ainda vou mostrar. Mas a fita que eu quero mostrar é essa aqui, ó. O filme é esse aqui. Dá pra ver aí, Fábio? Dá um close aí. O Escarlate e o Negro. The Scarlet and the Black. A verdadeira história do Monsenhor Hugh O'Flaherty, que é feito pelo Gregory Peck. Um corajoso padre irlandês que trabalha no Vaticano durante a ocupação alemã. O'Flaherty devota todo o seu tempo e energia para esconder refugiados e aliados no Vaticano, construindo uma rede de centenas de pessoas que ajudam em seus esforços. O chefe local da Gestapo, dos nazistas, o coronel Kepler, feito pelo nosso querido Christopher Plummer, descobre as atividades do O'Flaherty. O padre tem imunidade diplomática devido ao seu trabalho no Vaticano, mas Kepler
ordena a captura de Oflarte ou a morte, caso o padre seja visto fora das paredes do Vaticano. O Papa Pio XII permanece indiferente, insistindo na neutralidade da Igreja, mas trabalhando conjuntamente com a valente viúva de um aristocrata, o padre se utiliza de disfarces para escapar e adentrar no Vaticano. Quero lembrar que o Papa Pio XII, aqui do filme, ele ajuda e muito o Monsenhor Oflarte, tá? Isso aqui é para desmistificar, né? Agora que abrimos os arquivos secretos do Pio XII, esse filme aqui é de 1983. Então nem todo mundo fala mal de Pio XII, não. E eles salvaram em Roma a vida de milhares de inocentes da morte. Então esse filme aqui é baseado em fatos reais, tá, gente? Existiu esse monsenhor aqui, tá? E existiu esse chefe da Gestapo também. Então, onde eu posso baixar, Fábio Luiz? Qual é a plataforma? Quais são as plataformas que você pode baixar para assistir? No YouTube normalmente tem esses filmes mais antigos, tem no YouTube. Se não tem, Netflix ou Amazon normalmente também tem. Ou coloca, né, o nome do filme, O Escarlate e o Negro, assistir online que... Assistir online que você vai assistir, é muito bom. Acho. Tem legenda, é dublado, tem até dublado. Tem dublado, legenda. Eu vi já legendado. passou na Globo também, já passou na televisão esse filme. Eu me lembro desse filme aqui, sabe quando? Passou na televisão? Quando? Na década de 80, quando depois passou, foi na época da segunda visita do Papa, em 1991, na televisão. Na Globo, passou no Supercine. É um filme muito interessante. Sim, muito bom. Eu estudei, eu vi esse filme numa aula de Direito Canônico, né? Então, vale a pena, O Escarlate e o Negro, tá? Depois nós vamos fazer, eu e Fábio, um vídeo eu mostrando a minha videoteca de filmes católicos, e aí eu vou dar várias sugestões de filmes católicos e filmes assim normais, que a gente também pode assistir, produções muito bem feitas, de bons conteúdos para a nossa quarentena, tá? Então tá aqui, ó. Depois vamos bater uma foto e eu vou botar lá no meu Face. O Escarlate e o Negro é o segundo filme do nosso Cine Quarentena que estamos realizando aqui na nossa Arquimig, lembrando que sábado agora é a missa de São Miguel. Então, só que no mesmo sábado eu vou fazer a missa só ao meio-dia, tá? Lá na igreja. E às 16 horas, que é o horário que a gente está fazendo, tá? A missa de São Miguel, eu vou colocar os cartazes, tanto no Face, a gente vai espalhar os cartazes para que a gente possa fazer pela internet. Gente, não vai me aparecer na igreja, pelo amor de Deus, vai estar fechada. Dentro de casa, tá? Agora a live da gente vai bombar, né? Lá na igreja vai ser só pelo Instagram, só pelo Facebook, porque eu vou usar as câmeras e o som da igreja. Tá, então a gente vai pelo Facebook e o YouTube. YouTube. E do meu também, a gente também põe? Tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, te acompanha do YouTube também, né? E voltamos ao YouTube? Espero que sim. Aleluia, amém. E não pode falar aleluia, né? Dessas coisas litúrgicas aí. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquemos em paz até 19 horas, até mais tarde. E que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.